Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos ler um versículo que está no caderno de Gênesis, que é o livro da criação, capítulo de número 25. Eu vou ler o verso de número 34. Diz assim: Então Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Eu gostaria que você estivesse atento a essa história de dois irmãos, e o irmão mais velho tinha direito à primogenitura, ou seja, era abençoado porque era o mais velho, tinha a maior parte na herança porque era o mais velho, era abençoado além dos demais. Mas acontece que, sendo Esaú mais velho do que Jacó, ele preferiu enganar o próprio pai, e ele enganou a si mesmo, porque ele vendeu o direito que ele tinha de ser abençoado. Ele preferiu um prato de comida do que receber a bênção do pai, e por isso ele chorou o resto da sua vida. Ou seja, ele desprezou aquilo que era a bênção da vida dele e chorou o resto da sua vida. Na verdade, quando nós desprezamos, quando nós deixamos de lado a nossa bênção, aquilo que Deus tem para nós, quando nós rejeitamos, outra pessoa vem e ocupa o lugar da nossa bênção, nos ocupa o nosso lugar. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você: será que tem alguém ocupando o seu lugar lá no trabalho? Será que tem alguém ocupando o seu lugar na faculdade, onde você começou e deixou para trás? Será que tem alguém ocupando o seu lugar na história, porque você, na verdade, desprezou, rejeitou aquilo que Deus tinha para você? Você, na verdade, não quis, e alguém assumiu o seu lugar. Você sabia que para cada pessoa Deus tem um projeto, Deus tem uma missão? Ou seja, Deus tem algo especial para a sua vida, algo que foi desenhado, foi feito exclusivamente para que você ocupasse. Mas você é livre para aceitar ou para deixar de lado. Alguns chamam isso de oportunidade. A oportunidade nós podemos pegá-la, aproveitá-la, ou podemos desprezar a oportunidade que Deus tem nos dado. Algo de especial que Deus tem para nós, e de repente nós dizemos assim: não, eu não quero. E Deus coloca outra pessoa. Se nós olharmos para as Escrituras, nós veremos pessoas que tiveram oportunidades especiais, pessoas que estavam trabalhando, estavam se esforçando, e até mesmo sem esperar, Deus faz algo diferente na vida dessas pessoas.
Lembra de Pedro? Pedro estava pescando. Jesus chega e chama Pedro. Não é que ele estivesse à toa. Pedro tinha algo a ser feito. E Jesus chegou e chamou Pedro. Pedro, venha comigo. E Pedro não teve muitos argumentos. Pedro não argumentou. Pedro não disse a Jesus que ia fazer outras coisas. Mas Pedro imediatamente deixou as suas barcas, deixou as suas redes e veio juntamente com Jesus. E porque Pedro aproveitou a sua oportunidade, a vida de Pedro foi transformada, a vida da sua família foi também transformada. E o mais interessante, através da vida de Pedro, até nós mesmos fomos transformados, porque nós ficamos conhecendo a respeito da vida de Pedro. Lá no passado Deus tinha feito algo com um homem chamado Moisés. Moisés estava, depois de morar durante muitos anos no palácio, Moisés teve um problema no Egito, foi para o deserto, estava apacentando ovelhas, e Deus chega e dá uma oportunidade no lugar que não teria nenhuma oportunidade. No lugar de sequidão, no lugar de sol muito quente, de muito calor, Deus chega e dá uma oportunidade a Moisés. E Moisés teve a sua vida transformada já na velhice, já com 80 anos de idade. E não apenas a vida de Moisés foi transformada, como a vida de toda uma nação também foi transformada, porque Moisés aproveitou aquela oportunidade que lhe foi dada. Se você recebe uma bênção, se você não valoriza essa bênção, se você não reconhece que essa bênção é uma tremenda oportunidade, certamente você vai perder. Isso acontece no meio da nossa família, quando nós não reconhecemos a família que Deus nos deu. Nós acabamos perdendo a nossa família. Quantos já perderam a sua família porque não reconheceu? Se nós não reconhecemos a oportunidade que está no nosso trabalho, talvez seja algo muito simples, mas é uma oportunidade, e quando você não reconhece que é uma oportunidade da parte de Deus, você acaba perdendo a oportunidade do seu trabalho. E na sua vida financeira? Quando você não reconhece, você não administra. E aquilo que você não administra, você perde. Quantos dizem assim: meu salário é muito pouco, não ganho quase nada, e porque não ganho quase nada, vou gastar tudo porque é pouco mesmo. Jesus nos ensina que quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, sobre as coisas grandes nós seremos colocados. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, sobre as coisas grandiosas somos colocados. Por quê? Porque é uma forma que Deus tem de trabalhar, que Deus tem de nos testar. A fidelidade nas pequenas coisas nos leva a coisas grandiosas, ou seja, quando reconhecemos as pequenas oportunidades e entendemos que podemos mudar a nossa história com um detalhe. Quando eu mudo a minha história, não apenas a minha história é mudada, a história das pessoas que estão do meu lado também é transformada. A nossa família é transformada.
quando eu tenho a minha história mudada, as próximas gerações serão mudadas, porque a minha história foi mudada, e as outras gerações, através da minha vida, também serão mudadas. O nosso maior problema é quando nós deixamos de reconhecer aquilo que Deus tem feito, deixamos passar, deixamos se perder, não valorizamos o nosso tempo, a nossa juventude, a nossa saúde, não valorizamos a possibilidade de vivermos intensamente a vida que Deus tem nos dado, de vivermos com alegria a vida que Deus tem nos dado. E aí vivemos mais ou menos, e quando vivemos mais ou menos, a tendência é perder aquilo que Deus tem feito em nosso favor. Por isso, é tempo de abrir os nossos olhos espirituais e não murmurarmos, não reclamarmos, mas entendermos que Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando a sua vida. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Talvez você não esteja necessariamente enxergando, mas Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Tem uma história, eu gostaria que você desse uma olhada comigo no caderno de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. É uma história de ousadia. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 36. Conta que Jesus estava na casa de um homem, e ele entrou naquela casa, e as pessoas ficaram apenas olhando para ele. Ele deveria ter recebido um beijo, um ósculo santo, mas as pessoas não fizeram isso. Alguém deveria ter lavado os seus pés para que ele descansasse, mas os donos da casa também não fizeram isso. Mas de repente aparece uma mulher, diz as escrituras, que era uma mulher pecadora, uma mulher que tinha uma fama ruim na cidade, era uma prostituta. E essa mulher entra naquela casa de forma ousada, e ela se dobra, começa a lavar os pés do Senhor, com as suas lágrimas. Ela estava muito emocionada com o que ela estava vivendo, ela estava reconhecendo a oportunidade que ela estava tendo naquele momento, ao passo que os donos da casa não reconheceram. E ela, com os seus próprios cabelos, ela enxugava os pés do mestre e derramou sobre os pés de Jesus um perfume muito claro, muito caro, melhor dizendo. Eu volto a dizer a você quem era aquela mulher. Era uma mulher que tinha uma vida complicada, que tinha uma vida que as pessoas sempre a julgavam, que ela não tinha uma vida correta. Com um detalhe, ela não foi convidada para aquela festa, para aquele jantar. Ela não foi convidada.
Mas ela viu naquela casa, ela viu naquele momento uma oportunidade de estar perto de Jesus, de estar junta com Jesus. Só para te lembrar que o outro não aproveitou a oportunidade, ela criou uma oportunidade. O outro não considerou quem estava na casa dele. Ela, sem ser convidada, entrou. E Jesus fez uma observação. Jesus disse no verso de número 44, Jesus disse: Simão, você está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei na sua casa e você não se deu a delicadeza de trazer uma água para eu lavar os pés, Simão. Olha a oportunidade que você está perdendo, Simão. Diz aqui, e essa mulher entrou e lavou os meus pés com lágrimas, e enxugou com os seus próprios cabelos. Da mesma maneira, você não me deu um beijo, Simão. Você não me cumprimentou com um beijo. E essa mulher, desde que eu cheguei, ela está beijando os meus pés, Simão. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Era comum que as pessoas ungissem a cabeça de quem estava visitando com óleo. Você não ungiu. Mas essa mulher, com puro bálsamo, ela está ungindo os meus pés. Ela está criando uma oportunidade. Ao passo que você está perdendo uma oportunidade. Na nossa vida é assim. Se nós não aproveitamos as oportunidades, nós perdemos a oportunidade. Nós desprezamos a oportunidade. Quantas vezes nós temos a oportunidade de conversarmos com alguém, de aprendermos algo, mas o orgulho diz assim: eu acho que eu sei mais do que essa pessoa. Eu acho que não vale a pena. Essa pessoa é muito velha, é quadrado. Nós temos tantas coisas a aprender, nós temos tanto a crescer, nós temos tanto a melhorar. E às vezes nós perdemos essas possibilidades de sermos melhores. Nós perdemos a oportunidade de dar um bom dia, perdemos a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas, perdemos a oportunidade de vermos Deus fazer grandes milagres. E diante daquela frieza de Simão, Jesus conta uma história. Ele diz assim: Simão, olha, alguém devia uma grande quantidade. Alguém devia bastante e foi perdoado da sua dívida. Outro devia um pouco menos. E na verdade também foi perdoado. No verso de número 47 diz assim: por tudo isso eu te asseguro que o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, você não fez muitas coisas erradas e você acha que o seu perdão é uma coisa pequena.
Aquela mulher estava certamente fazendo a coisa mais linda da sua vida, a coisa mais preciosa da sua vida. No verso 45 diz assim: da mesma maneira tu não me saudastes com um beijo, mas ela está beijando os seus pés. No verso 44 diz a palavra que você poderia ter lavado os meus pés, mas você não lavou os meus pés. No verso de número 46, ele diz assim: você não ungiu a minha cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Aquela mulher estava fazendo aquilo que Simão deveria ter feito, mas porque ele não fez, ela fez. Ele perdeu a oportunidade, ela aproveitou a oportunidade. Ele deixou de adorar. Pense, que coisa grandiosa! Ele deixou de adorar o Filho de Deus. Ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ela não tinha um azeite para ungir a cabeça do mestre, mas ela diz aqui a palavra que ela pegou um perfume caro e puro. Amado, eu tenho algo a falar com você. Existem empregados que não reconhecem ou que desprezam o seu trabalho, chegam atrasados, faz o trabalho de qualquer forma, mas gostaria de ser recompensado, mas não vai ser recompensado. Foi a história que aconteceu com Esaú. Esaú deixou de reconhecer que o pai deveria abençoá-lo. Ele disse assim: essa bênção, eu acho que não tem nenhum efeito na minha vida. Às vezes nós deixamos de ser abençoados, nós não queremos ser abençoados. Dizemos: isso aí não vai fazer diferença na minha vida. E aqueles que chegam atrasados, existe uma fila querendo entrar no lugar dele, querendo aproveitar aquele trabalho. Outras vezes deixamos de reconhecer a nossa família, ao passo que muitas pessoas nem família têm. Deixamos de reconhecer a igreja que Deus tem nos dado. Não consideramos. Deixamos de adorar a Deus. Quantos reis, quantos homens no passado gostariam de ter entrado na presença de Deus, mas não entraram na presença de Deus. E eu e você podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e dizermos: Deus, nós estamos aqui, nós queremos te servir, nós queremos te adorar, nós queremos glorificar o seu nome. Esquecemos que para o evangelho chegar até nós, sangue foi derramado, muitas pessoas sofreram, e sofreram muito. Estivemos em uma região da Turquia, onde os cristãos se escondiam, os primeiros cristãos se escondiam do inimigo, porque poderiam ser mortos.
e eles se escondiam em labirintos debaixo da terra. Estivemos lá, lugares apertados, sem ventilação, mas eles se escondiam, porque eles queriam que o Evangelho chegasse a outro lugar, e o Evangelho chegou até nós. Às vezes nós não damos o devido valor àquilo que nós aprendemos, e aquilo que nós aprendemos da parte de Deus é para que nós estejamos colocando em prática no nosso dia a dia, e a palavra de Deus colocada em prática, ela faz diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela nos traz fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e quando nós ouvimos e temos a nossa vida transformada, porque a nossa fé é firmada, e a fé é o grande passaporte para a transformação da sua vida. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Esquecemos que o véu do templo um dia se rasgou de alto a baixo, ou seja, havia um grande véu no templo, espesso, havia um grande véu no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava. Mas quando Jesus morreu, e naquele momento que ele morreu na cruz, diz a palavra que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, não tem que ser o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e falar com o Senhor. Essa é a grande oportunidade que nós temos, e às vezes nós deixamos de lado, às vezes nós nos esquecemos. Esaú não deu importância àquilo que Deus tinha determinado que ele poderia receber, e a vida de Esaú foi uma vida complicada, ao passo que o seu irmão Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, e porque ele recebeu a bênção, ele soube aproveitar a bênção, existe uma nação que se chama Israel. Existe o povo de Israel. De Israel veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a história seria diferente se Esaú tivesse recebido a bênção do seu pai, que ele recusou. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual é o valor que você tem dado aos seus pais? Qual o valor que você tem dado aos seus filhos? Qual o valor que você tem dado à sua esposa ou ao seu esposo? Talvez você não esteja reconhecendo a pessoa que Deus colocou do seu lado, e porque você não reconhece, essa pessoa nem tem sido mudada, porque você não tem reconhecido. Qual é o valor que você tem dado ao seu trabalho? Qual o valor que você tem dado à sua vida, à sua saúde? Qual o valor que você tem dado à palavra de Deus que nós temos ouvido e recebido aqui nesse lugar? Qual é o valor que nós temos dado? Talvez o que nós mais necessitamos nesse dia de hoje seja abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender o que está acontecendo ao nosso redor. Abrir os nossos olhos espirituais para valorizarmos as pessoas que estão do nosso lado, para valorizarmos a cadeira que nós estamos sentando, para valorizarmos
a luz que ilumina esse lugar, para valorizarmos esse lugar, para valorizarmos as pessoas que construíram, que fizeram. Não foi só o pastor, foram os irmãos que construíram esse lugar, que construíram, ou que fizeram, ou que mantêm, para que tenhamos uma internet, para que possamos levar a palavra de Deus a outros lugares. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem nos dado. Parece coisas pequenas, mas não são pequenas, são coisas preciosas. O ar que nós respiramos tem que ser valorizado, o sono que nós dormimos. Nós temos tantos motivos para acordarmos e glorificarmos a Deus, e também pedirmos a Deus que nos dê entendimento de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E para terminar, eu tenho algo a falar com você. Talvez até o dia de hoje você tenha perdido muitas oportunidades, ou não tenha valorizado aquilo que realmente tem um grande valor. Mas nessa noite nós podemos fazer uma oração e pedirmos a Deus: Senhor, eu quero recuperar aquilo que eu perdi. Será que você ouviu o que eu disse? Você sabia que o nosso Deus também é um Deus de restituição? E muitos de nós, no decorrer da nossa vida, perdemos muitas coisas, mas nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero recuperar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu quero recuperar aquilo que eu não soube aproveitar. Ainda há tempo. Ainda temos essa oportunidade, porque estamos vivos. Será que você entendeu o que eu disse? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Sabemos que tu és Deus sobre as nossas vidas, e nós não queremos ser como Esaú, Senhor, que rejeitou a sua bênção, mas nós não queremos ainda sermos como Simão, que Jesus entrou na casa dele e ele deixou de fazer aquilo que era necessário. Mas a tua graça nos mostra, ó Pai, nos dá exemplo de uma mulher que reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós precisamos reconhecer, e como aquela mulher, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, mas nós queremos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em nossas vidas, e Ele pode fazer muito mais, muito além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Por isso nessa noite, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor incondicional. Te agradecemos, ó Deus, pela tua graça. Te agradecemos, ó Senhor, porque a tua palavra tem chegado aos nossos ouvidos e ao nosso coração, e essa palavra ela não vai se perder, mas ela está cumprindo um propósito. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Gostaria de ouvir um amém bem gostoso?